Olá, leoninos, muito bem-vindos ao canal Tarô Musical. Eu sou a Ira, sou musicista, sou cantora, compositora, sou taróloga e também musicoterapeuta. E vocês, se chegaram aqui pela primeira vez, muito bem-vindos, mas se vocês já estão aqui pela segunda, ou terceira vez, ou quarta vez, vocês já sabem que aqui nesse canal vocês saem mais do que com uma leitura para a energia do signo de vocês, também vocês saem daqui com uma música, em geral, pelo menos, vocês saem daqui com uma música também direcionada a essa leitura, que traz uma mensagem complementar ou uma mensagem extra mesmo sobre algo que não tenha sido contemplado, uma música que ajuda vocês a refletirem sobre o que foi dito, sobre o que vocês precisam trabalhar. Peço desculpa, gente, pelos ruídos, por alguma razão meu microfone parou de funcionar aqui, não sei, fiquei testando um tempão e nada. E aí pode ser que vocês escutem barulho de trem, barulhos de forma geral, certo? Bom, é uma leitura intuitiva de energia geral, pode ser que nem tudo caia de acordo com o seu momento, então tá tudo certo. Eu convido vocês a assistirem os outros vídeos do canal, de signos que fazem parte do mapa astral de vocês. De repente lá vocês encontrem alguma coisa que seja mais significativa, que tenha mais a ver com o seu momento, certo? Se vocês quiserem uma leitura personalizada na energia de vocês, tem o meu contato aqui embaixo na descrição, vocês podem ir lá falar comigo e a gente marca uma consulta específica para a energia de vocês. Bom, no mais, esse canal tá começando agora, como vocês podem ver, eu tô precisando demais do engajamento de vocês, então já deixa um likezão aqui nesse vídeo, já compartilha com alguém de leão que possa, enfim, querer ouvir essa mensagem, ou enfim, independente do signo, manda para um amigo esse canal, para ele poder acompanhar o signo dele. Que mais? Ah, se inscreve, né, obviamente, nesse canal pra gente se ajudar. E eu quero muito crescer e continuar por aqui. Eu preciso da ajuda de vocês pra isso. Ativa o sininho pra gente se conectar mais rápido da próxima vez. E vamos embora. Ah, eu publiquei semana passada os vídeos referentes ao mês de maio de vocês, certo? Enfim, de todos os signos, né? Então, se você não viu, vai lá nos vídeos do canal e você vai ver que da semana passada eu publiquei o mês de maio. Então, é uma leitura mais geral sobre o que vai ser predominante no mês de maio e os conselhos voltados para isso, tá bom? Agora vamos começar. Perguntando aqui para o tarô, qual que é a energia que vai prevalecer nos próximos dias para o signo de Leão? Qual é a energia predominante para o signo de Leão nos próximos dias? A morte. Gente, a morte é uma carta que fala sobre transformar, certo? A carta da morte gera às vezes muito medo, né? Tipo, porque é morte, né? A gente já pensa logo no fim de alguma coisa que a gente tem amor, que a gente, sei lá, perda, né? E tal. Mas, às vezes, a morte significa, assim, o fim de um comportamento, o fim de um padrão, o fim de algo que definitivamente não é mais pra estar na sua vida, certo? E que precisa, de fato, ser transformado, que precisa ser olhado com carinho, assim, para que ele não continue na sua energia, para que essa coisa em si, que precisa ser transformada, definitivamente não continue na sua vida, porque já não faz mais parte. É como se você estivesse vivendo uns passos para trás, você precisa andar para frente, e a morte traz para esse período próximo da sua vida uma energia de que algo vai estar se transformando, certo? Algo vai estar sendo finalizado. Na verdade, não é nem finalizado, é transformado, sabe? A energia da morte é uma energia de transformação, de mudança. E a gente vai entender um pouco melhor. Eu vou perguntar aqui para as cartas de Maria Quitéria, baralho de Maria Quitéria, qual vai ser o desafio de vocês, leoninos? E as cartas já começam a voar aqui. Mas calma, ainda não é a hora. Qual vai ser o desafio dos leoninos nesses próximos dias que seguem? Onde a energia vai ser a energia da morte, né? A energia da transformação, da mudança. Qual é o principal desafio dos leoninos nos próximos dias que se seguem? Por favor, qual é o principal desafio? Seja claro. Claro e preciso. O menorá. Essa carta veio na última leitura também, que foi a leitura de Áries. Menorá é uma carta que fala sobre espiritualidade maior, certo? Como desafio, vamos entender melhor, vou pedir mais cartas aqui para entender qual é a questão aqui do menorá nessa posição do desafio, tá? Mais uma carta, por favor, para os leoninos, desafio, nos próximos dias.
A janela de casa. Gente, parece que eu tô vendo um filme de novo. Essa mesma sequência caiu no signo de Áries. Assim, óbvio que vieram outras cartas depois, né? Mas, tipo, essas duas primeiras para desafio foram iguais. O Menorá e a janela de casa, eu mostrei? Mostrei. Bom, a janela de casa é uma carta que fala sobre coisas que acontecem dentro da sua casa, da sua família, certo? Assuntos relacionados a questões familiares, enfim, dentro da sua casa, sabe? Não é algo externo, é algo aqui, algo dentro da sua casa. E a espiritualidade maior presente também como um desafio. Vamos entender. Mais uma carta, por favor, para os leoninos como desafio. Os próximos dias, desafio. Caminho de Sol. Caminho de Sol. É uma carta positiva, que fala sobre enfim, seus caminhos estão abertos. É basicamente isso. Desimpedimentos. Meu Deus, quase que não sai. Desimpedimento. Acho que eu nunca tinha falado. Você fala desimpedimentos na sua vida, certo? Os caminhos estão abertos. Os caminhos estão permitidos, assim, pra você, seja lá o que for. Agora, como um desafio, vamos entender. Eu vou precisar de mais uma carta pra tentar entender. Eu quero entender, por favor, por que os caminhos abertos caem nessa posição aqui de desafio? Por que dos caminhos abertos aqui nessa posição de desafio, por favor? O lápis, que é uma carta que fala sobre notícias que vão chegar, certo? Notícias vão chegar. E pelo caminhos abertos, me parece que é uma coisa positiva, certo? Por favor, uma carta para o Menorá. Entender a presença dessa carta aqui, que é sobre espiritualidade maior, nessa posição do desafio. Por favor. Os cristais. Os cristais é uma carta que fala sobre uma presença espiritual na sua vida, certo? Uma presença espiritual ou até mesmo física, aqui no plano físico, sabe? Pode ser um guia espiritual no plano físico ou no plano espiritual mesmo, assim, tipo... você tem uma relação muito íntima com a sua espiritualidade e você mantém, de alguma maneira, uma comunicação muito clara com a sua guiança, com seus guias, com seus mestres, as pessoas que te guiam. Essa carta caiu bem na posição aqui abaixo do Menorá, que eu pedi um esclarecimento sobre essa carta, né? E quando eu pedi um esclarecimento sobre caminhos de sol, veio notícia, né? Veio notícias que vão chegar brevemente. E, olha, me parece algo muito positivo. O porquê dessas cartas positivas estarem nesse âmbito do desafio, né? Isso que tá me deixando realmente em dúvida aqui, não tá muito claro pra mim. Deixa eu entender. Bom, uma notícia de caminhos abertos vai chegar para você. É algo que provavelmente faz parte de um contexto familiar, certo? E é algo que está relacionado à sua espiritualidade maior e uma guiança. Por que isso vai ser desafiador na vida dos leoninos? Por quê que isso vai ser desafiador na vida dos leoninos? Pedi mais uma carta aqui. Ou mais umas. A lua refletida no mar. É uma carta que fala sobre um período de provações, certo? Agora faz mais sentido. Eu acho
pelo que eu tô entendendo aqui, né? Que provavelmente vocês, com quem eu estou falando nesse momento, com esse leonino com o qual eu tô falando, que vocês estão vivenciando, talvez há algum tempo, né? Uma energia de provas na vida de vocês, de provações. Talvez no âmbito familiar, certo? Porém, a presença, assim, dessas cartas que falam tanto sobre espiritualidade, né? O menorá, os cristais, me dá um sentimento de que isso é uma coisa que é um encaminhamento da sua própria guiança, sabe? É um propósito maior que tem essas provações, que é justamente mirando numa transformação, certo? Sua, numa mudança de forma de agir, de ser, de se comportar, até mesmo nesse contexto familiar, sabe? Talvez esse período de provações que você está vivendo seja justamente para que haja essa transformação. Então, a energia dos próximos dias da sua vida, leonino, talvez seja exatamente já o momento de transformação que é proveniente de todo esse período de provas que você está vivendo. Esteve vivendo nos últimos tempos, certo? Só que existe uma perspectiva, aqui pelas cartas, né? De que alguma coisa positiva, né, pelo caminho do sol, assim, lápis que fala sobre essa coisa da chegada de uma notícia e tal, e o caminho do sol, uma coisa que vai abrir possibilidades, uma coisa positiva, certo? Tipo, desimpedimentos na sua vida. Então, provavelmente, vai acontecer alguma situação, alguma notícia vai chegar que vai mudar completamente o astral dessa história aí. Porque é como se você estivesse vivendo aqui, nessa lua, né? A lua refletida no mar, que é o nome da carta. E agora você vai entrar nesse momento aqui de sol, caminho de abertura de caminhos mesmo, sabe? E talvez o desafio nessa situação, talvez seja você mudar mesmo a sua perspectiva sobre tudo isso. Porque se você tá num momento, ou esteve, né, num momento de muitas provas, de dificuldades mesmo, assim, talvez você esteja imerso nesse lugar de dúvidas, né, de incertezas, até mesmo de tristeza, sabe? Por conta dessa situação que tá engrongonhada aí no ambiente, provavelmente familiar, sim, certo? Só que as coisas vão mudar, tá certo? Você também vai precisar mudar a sua perspectiva para poder viver de forma mais plena esse momento positivo que se desenha aqui, certo? E também se transformar, porque provavelmente todas essas provas que você estava vivendo era um mecanismo de você fazer essa passagem, sabe? Assim, de um patamar para o outro, de quem você é mesmo e de como isso se reflete na sua convivência com sua família. Um monte de cartas para eu entender algo de uma forma ainda tão nebulosa. Mas parece fazer mais sentido agora, sabe? A energia dessa semana vai ser uma energia de transformação, tanto de transformação do seu ambiente, no caso da leitura aqui, dá tudo a entender que é uma situação familiar, uma coisa dentro da sua casa e tal, como também uma transformação interna sua sobre perspectiva, sabe? Sair desse lugar obviamente pelas razões óbvias que a vida não tem sido muito fácil, talvez você esteja muito imerso nesse sentimento assim mais pessimista mesmo, sabe? Triste, negativo e tal. E seja talvez necessário uma transformação também nessa perspectiva, sabe? Você poder visualizar esse caminho do sol que aqui se mostra, sabe? De uma forma mais prática, o seu desafio nessa semana talvez seja você visualizar as coisas positivas que vão despontar aí na sua vida nesses próximos dias, certo? Eu vou perguntar aqui pro tarô qual é o conselho para vocês dentro dessa situação, tá? Por favor, tarô, qual é o conselho para os leoninos nos próximos dias diante dessa situação que eles estão vivenciando? Um conselho.
conselho para os leoninos nesses próximos dias. O Papa. Olha, o Papa é uma carta que fala sobre se organizar. Se organizar buscar se aperfeiçoar, buscar ser o melhor possível dentro de um contexto, buscar ser mais correto, sabe? Buscar ser mais correto, agir como uma pessoa de respeito. Não que eu não esteja chamando vocês de pessoas, enfim, não é isso, tá? Não tô dizendo que vocês não são pessoas de respeito, mas tipo assim, o Papa, por mais que você não seja cristão, eu também não sou cristã. Eu nem gosto muito dessa coisa toda hierárquica da Igreja Católica e o Papa. Mas o fato é que o Papa tem essa simbologia de ser uma pessoa que ela é uma referência do que é o correto, certo? Então, o Papa, dentro dessa posição assim do conselho, me fala como a transformação necessária dentro desse contexto aqui, ela passa por uma coisa assim de você analisar o que é o certo, sabe? O que é um comportamento que é aceito socialmente como certo. Então, tipo, não é o momento de você transgredir, sabe? Não é o momento de você transgredir esses dias. É o momento de você tentar agir como um Papa agiria, sabe? Como uma pessoa que é referência para outras agiria, certo? Tipo, chega até a ser assim, aquela pessoa mais certinha, sabe? O Papa tem essa energia também, então talvez como conselho seja isso, assim. Meio confuso essa leitura, né? Mas talvez eu esteja falando aqui com um leonino meio doido. Vamos lá, vamos fazer traçar uma linha aqui nessa leitura, pelo menos pra mim, fazer mais sentido, né? Me parece que vocês estão vivendo, ou viveram, um momento meio conturbado, certo? De provas. Só que vocês estavam sendo muito bem guiados, né? Pela presença aqui das cartas de espiritualidade que caíram no lugar do desafio. Vocês estavam, apesar de estar vivendo um período de provas, vocês estavam sendo guiados. Algo vai se transformar nesse ambiente, certo? O que estava meio confuso, nebuloso, perdido, sabe? Vai mudar, vai acontecer uma mudança, vai haver uma abertura de caminhos. Porém, para que isso aconteça, de fato, você vai precisar ser um pouco mais correto e certinho em algum aspecto aí. Eu posso estar falando com um grupo muito pequeno de pessoas, ou até mesmo com uma pessoa, não importa. Se eu chegar pelo menos uma pessoa aqui, eu já tô feliz mesmo, assim, sabe? Tipo, o que importa é que exista alguma identificação. Então, se você tá ouvindo essa mensagem aqui, e você tá se identificando, e você sabe que, por mais não é sobre ser certo ou errado, mas assim, que suas condutas recentes, elas não estavam contribuindo para algo na sua vida prosperar, aqui tá dizendo que você vai ter esse caminho de aberturas, certo? De caminhos. Esse caminho de abertura de caminhos. Você tá, né, com essa perspectiva. No entanto, você vai precisar andar um pouco mais na linha, seja lá o que isso for. Eu não sei o que você tá querendo, sabe? Eu não sei se é uma coisa relacionada a relacionamento, a construção. Bom, aqui é família, né? Que fala muito sobre o ambiente familiar. Então, pode ser que tenha a ver com esse contexto mais familiar, mas, enfim, pode ter a ver até com a sua própria saúde, sabe? Física, enfim. E seja importante você, nesse momento, dar uma atenção a isso e ser mais cuidadoso, ser mais atento, ser mais certinho. Basicamente isso, gente. Já tá até longo demais essa leitura aqui. Eu vou pedir um conselho final pro oráculo Eu Vejo Você, pro signo de vocês, pro signo de Leão, tá? Pra gente finalizar essa leitura. Por favor, oráculo, uma mensagem final para o signo de Leão. Para esses próximos dias, uma mensagem final, por favor. Jung disse: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Você precisa dominar o seu ego e ganhar consciência de que existem batalhas que não valem mais a pena para você.
Desistir é um ato de coragem. Não permaneça naquilo que está ferindo você. Talvez eu esteja falando com alguém que está vivendo esse momento, ou viveu esse momento de provas e, enfim, um momento mais delicado na vida, por ter feito escolhas equivocadas mesmo, assim, sabe? No sentido de estar num relacionamento, ou permanecer num trabalho, permanecer num contexto aqui familiar que tem sido muito pesado, certo? Para vocês. E essa semana, esses próximos dias, a energia favorável é de transformar isso aí. E como? O Papa vem como uma sugestão aqui de que vocês tentem ser corretos. Corretos com quem? Pela última mensagem agora que a gente leu, muito provavelmente com vocês, né? Essa coisa da atitude correta, do jeito certo de agir, condizente com o que vocês acreditam, com o que vocês querem pra vocês, certo? Então, é muito mais sobre você saber reconhecer que aquilo que você está vivendo ou viveu não mais faz parte da sua vida e entender a necessidade de realmente você transformar uma forma de você agir em relação a outras pessoas, a outras coisas, como deixar de ser permissivo, deixar de aceitar o que é ruim, sabe, assim, na sua vida. Buscar ser muito racional, de certa forma. O Papa fala um pouco sobre essa coisa de buscar fazer o correto. E isso meio que, sabe, sem olhar a quem? O correto, o certo é o certo, a gente sabe o que é o certo. Pra gente ou pro outro, a gente sabe o que é o certo. Então, o momento é esse, certo, gente? O momento é esse. Se você tá num contexto que não é pra você, que você sente que sofre mais, que dói mais, que você entrega mais do que você recebe, então, tipo, isso tudo faz parte dessa mensagem final aqui, sabe? Vocês precisam entender o que é o certo, o que é o aceito, até mesmo socialmente. E dizer, não, isso que eu tô vivendo, ou que eu vivi, não é certo. Então eu não quero. Ponto, sabe? Encerrar o assunto. É isso, gente. Eu vou ver se existe uma música pra ser canalizada. Hoje tá um pouco bloqueado esse movimento, assim, mas tudo bem também, se não acontecer. Bom, eu vou pedir um tempinho e volto já já. Bom, eu vou sugerir que vocês escutem uma música, que é minha, inclusive, que chama Dizer Não. Porque ela faz muito sentido com a mensagem final. E se a gente estiver falando sobre isso, sobre você saber o que é o certo pra você, e você não abrir mão disso, sabe? E buscar essa transformação sua íntima, sobre como você aceita e lida com as pessoas e as coisas na sua vida. É isso, sabe? É basicamente isso. Você vai aprender a dizer não para aquilo que você não considera certo pra você. É tipo isso, gente. Talvez não tenha ficado tão claro, mas talvez pra pessoa que se identificar com essa mensagem vai fazer todo um sentido, e é isso aí. Se trata disso, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou deixar o link da música aqui abaixo. Meu contato também tá aqui abaixo. Eu espero que vocês tenham curtido essa leitura. Deixem um like aí, se inscrevam no canal e ative o sininho pra gente se conectar mais rápido. Se possível, for dar um feedback aqui também nos comentários, tá? Até breve, valeu!